abraço, minha gente. Quinta-feira, estamos juntos outra vez com a nossa Jogada de Classe ao vivo, aqui pela nossa querida TV Horizonte. Vocês sabem, todos vocês podem nos acompanhar o Jogada de Classe pelo seu celular. Basta você baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples, meus amigos. Baixe o aplicativo, confira a Jogada de Classe e assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte e também da nossa querida Rádio América. Tudo isso, repito, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Além, claro, da sua telinha aí grande, na sua bonita televisão. Tudo bem com vocês? Ótimo! Muitas novidades no programa de hoje. Temos Atlético, Cruzeiro, América e vamos falar também, dar uma geral no Campeonato Brasileiro, não, que ainda não começou, no futebol brasileiro. Muito bem. Vamos falar, por exemplo, no Atlético. O nome do dia é o Tardelli. O Tardelli saiu do Grêmio, acertou lá direitinho, etc. Ganhava muito dinheiro e jogou muito pouco. E fala-se, a torcida, parte da torcida, o Tardelli salva o Atlético, o Tardelli vai ser o artilheiro do Campeonato Mineiro, etc. e tal. O Tardelli é isso, o Tardelli é aquilo, 35 anos de idade. Ganha muito dinheiro. Não sei se o Atlético teria condições de pagar o que ele ganha. Não sei também se ele vai pedir o que ganhava lá no Grêmio. De repente, futebol em baixa pode pedir menos. Mas, enfim, é o nome do dia para uma volta ao Atlético. Absolutamente nada acertado ainda. Tem muita gente perguntando, já acertou? Toda hora recebo aqui uma mensagem. Não acertou, não tem nada absolutamente, nem conversa ainda. Só papo furado, coisa de internet. Mas pode acontecer. Já no Cruzeiro, hoje teve um coletivo que deixou a torcida do Cruzeiro um pouco preocupada. Sabem por quê? Porque o Manuel, que ainda não acertou a permanência no Cruzeiro, treinou como titular. Fica aí esse ponto de interrogação. O que está acontecendo? Será que ele já acertou e não foi dito? E o Kaká, que virou aí eu diria, entre aspas, até uma estrela do Cruzeiro, que é um jovem, realmente é um garotão ainda, menino não é não, mas é um jovem e se deu muito bem no time do Cruzeiro, apareceu bem, o pessoal até esqueceu um pouquinho o Dedé. E o Kaká, tão querido, admirado e respeitado pela torcida do Cruzeiro, ficou no banco não, treinou no time de reservas. Isso aí fica meio esquisito, realmente. Seria interessante o Adilson explicar essa situação. Tivemos aí uma situação chata, triste até, por que não dizer, Não estou defendendo ninguém não, hein? Cuidado. Mas o Sérgio Nonato, o Serginho da TV Alterosa, o Serginho, que foi diretor do Cruzeiro, o Serginho, que muita gente fala, que junto com os demais levou muita coisa do Cruzeiro, etc. Eu já tenho dito isso nas minhas mensagens pela a minha rede social. Serginho, Itair Machado, Wagner Pires de Sá, esses três terão vida muito difícil em Belo Horizonte, talvez até em toda a Minas Gerais. Fora do estado, talvez menos conhecidos, etc. e tal, não vai haver muito problema. Fora do país, muito menos, evidentemente. Mas, segundo consta, ele teria sido agredido ontem num bar aqui no bairro Carlos Prates, Ele fez como é que chama isso? Um boletim de ocorrência na polícia, dizendo que foi ameaçado, mas tem gente que levou um supapo na orelha lá e tal. Quer dizer, eu sou radicalmente contra a violência. Eu acho que a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, todo mundo já está tomando conta dessa situação, desde que eles cuidem. Se ele tiver culpa realmente, e parece que tem, vai ser chamado e vai pagar as contas. Agora não adianta o torcedor chegar e ficar batendo. Mas, enfim, o América continuou o seu trabalho, como a gente tem dito aqui diariamente, mas já apresentando sempre um ou outro candidato aí a ser titular do América para melhorar ainda o time e buscar um bom trabalho neste Campeonato Mineiro versão 2020. E para encerrar o meu papinho de início, de abertura do programa, a minha opinião, lembrando que hoje também nós vamos mostrar para vocês mais 2 clubes que vão participar do Campeonato Mineiro. Agora estamos desejando de braços abertos, com alegria, já estendiu o tapete vermelho para a Natália Fiuza, que está voltando. E o pessoal, cadê a Natália? Não sei o que é Natália. A Natália está vindo, calma. Paulo, o que é? Você que pergunta pela Natália todo dia, olha ela aí. Boa tarde, Orlando. Boa tarde a todos que nos acompanham. Finalmente, então, voltei de férias. Como é que estava Paris, ó? Quem me dera, quem sabe um dia. Mas foi muito bom esse tempo para descansar. Vamos falar do Atlético, então? Dessa possível chegada do Tardelli, que de fato movimentou o Twitter, principalmente.
Depois até que, né, um dos patrocinadores do Atlético fez um comentário na postagem do Grêmio aí, anunciando a rescisão do contrato do Diego Tardelli. Muito já tem se dito, como o Orlando bem pontuou, ainda não tem nenhuma conversa, mas é óbvio que essa notícia ia cair como uma bomba entre a torcida do Atlético, já que muitos são favoráveis à volta do Tardelli. O Tardelli, como o Orlando disse, é um jogador de 35 anos e eu não sei até que ponto ele conseguiria fazer o que ele já fez no Atlético, visto não só pela idade, mas também porque teve uma passagem muito apagada pelo Grêmio. Um dos pilares, né, do time do Atlético neste ano é justamente abaixar a média de idade, algo que já tem acontecido aí, é uma média de 3 anos nessa equipe que deve disputar esse ano, já teve uma queda, mas aí o Tardelli é um jogador velho que, se vier, vai um pouco contra a corrente desse novo movimento do time do Atlético. Eu acho que se pedir salário alto é impensável. Se abaixar o salário, pode ser uma boa, mas eu acho que é uma negociação que favorece mais o Tardelli do que o Atlético, porque eu acho que o Atlético deveria olhar mais para frente e menos para o passado. Eu acho que a torcida, apesar da história do Tardelli, eu acho que grande parte da torcida ainda espera um camisa 9 de peso mesmo, que ocupe a posição, e não um tampa-buraco, assim como, ao meu ver, o Tardelli seria. No Campeonato Mineiro, óbvio, vai fazer muitos gols, mas e depois, né? A minha opinião, eu não gastaria dinheiro com o Tardelli, não. Agora, a questão volta para mim, por favor, a questão da idade pesa, né? 35 anos no futebol, por incrível que pareça, está velho, né? 35 anos na nossa vida normal. O Adilson, por exemplo, quando ele tinha 18, 19, 20, 25 e tal, ganhava uma grana violenta na mídia. Sempre ganhou bem. Mas passou dos 50, a grana caiu. Boa tarde, Orlando, Natália, o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Pois aí é que tá. O torcedor, até o nosso Paulinho Azeredo aqui, que vem aqui, tá bravo e tal, mas o Paulinho é gente boa. Ele fez até uma enquete sobre essa questão do Tardelli. E a torcida, por incrível que pareça, quer a volta do Tardelli. O torcedor gosta do Tardelli. Eu acho que não vai ganhar o que ganhava no Grêmio, o que pediu para o Atlético o ano passado, no princípio do ano passado. Por isso fechou com o Atlético, ou por isso fechou com o Grêmio, porque o Grêmio ofereceu um salário bem superior do que o Atlético oferecia. Eu acho que vai bem fechar. Bem superior à média nacional, talvez. Eu até fiz uma brincadeira, eu falei o seguinte, o Tardelli só não vai jogar no Atlético se o Sargento Garcia prender o Zorro. Então, quer dizer, você não ouve ninguém falando do Tardelli fora, você não ouve ninguém falando do Tardelli no Brasil. Qual seria o caminho para o Tardelli? Seria o Atlético. E o ano passado, um dos nossos patrocinadores aqui do Jogada de Classe ofereceu arcar com parte dos salários do Tardelli, que é a Multimarcas Consórcios. O Fabiano da Multimarcas Consórcios. Este ano, quando saiu a questão que o Tardelli tinha fechado, tinha rescindido com o Grêmio, a Multimarcas colocou até uns olhinhos lá. Então, quer dizer, eu acredito que possa dar jogo sim. O Atlético pagando uma parte, a Multimarcas pagando outra parte e o torcedor do Atlético ficando satisfeito em ter um jogador que ela sempre colocou no colo e o Tardelli sempre ressurgiu das cinzas jogando no Atlético. Muito bem, meus amigos. E a Chico Sá Veículos? Aí todo mundo quer, né? Coisa boa. Chico Sá Veículos tem 30 anos de mercado. Aceita ser usado na troca, divide, sim, a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. Chico Sá Veículos fica localizada na Avenida Francisco Sá, número 700, aqui no vizinho bairro do Prado. Acesse o site da Chico Sá, www.chicosá.com.br ou ligue 031-3371-2501. Vou repetir para você, 3371-2501. Fique sabendo que a primeira parcela você vai pagar dentro de 45 dias depois de comprar o seu carrinho lá na Chico Sá Veículos. Olha, nós vamos mostrar para vocês mais 2 clubes que participam do Campeonato Mineiro deste ano. Já mostrando aqui, vamos lembrar comigo aqui, produção, o Coimbra, o Boa, falamos sobre o Boa, Vila Nova, trouxemos aqui, Uberlândia. Aliás, tem uma chave, olha, quem está fazendo um belíssimo trabalho dentro e fora de campo, vamos ver se no Campeonato Mineiro vai realmente se acertar, isso é outra coisa, temos que esperar, é o Coimbra. E lá com o nosso Issa Moisés, que é o crânio, grana não falta, aí o Coimbra hoje publicou uma chamadinha que eu achei muito legal. Está no ponto aí? Não. Ainda não. Então vamos esperar pôr no ponto
Um minuto, eu vou esperar que eu quero colocar essa chamada aí. Mas hoje eu vou mostrar mais 2 clubes. Eles têm feito um trabalho muito interessante, o Coimbra, lá em Contagem. Cada lugar de Contagem que você passa tem alguma Outdoor. coisa do Coimbra. Chamando o torcedor de Contagem para abraçar o Coimbra. Eu acho que o torcedor de Contagem ele vai abraçar o Coimbra quando o Coimbra conseguir construir eu não vou colocar mini estádio, mas aquele estádio para 3, 4 mil torcedores que tem o pensamento para jogos de menor porte em Contagem. Eu conheço lá, eu fui lá 2 vezes. Tem uma parte, são vários campos lá, né? Uns 3 campos. Um deles, onde há jogos das categorias de base. Tem uma arquibancadazinha, eu acho 800 a 1.000 pessoas. Eles querem chegar até 3 a 4 mil torcedores. Para quê? Para fazer com que o povo de Contagem, aquele torcedor que gosta do futebol, eles possam abraçar o Coimbra. Aí a gente tem que falar, é claro, Cruzeiro, Atlético, o Americano, abraçar o Coimbra como a segunda força deles na região em Contagem. Como o Betim fez agora, que vai jogar no estádio em Betim. Sim. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, você vai falar, porque tem que chamar o intervalo. Só me lembrando, quais são os outros clubes que eu vou mostrar hoje para o torcedor? O RT e Tupinambás. Tudo isso daqui a pouco, mais Atlético, vamos falar do time que o Dudamel está arrumando, claro, do Cruzeiro e muito mais para você. Fiquem ligados.